Aconteceu hoje à tarde a reconstituição da morte da jovem Ana Júlia dos Santos Borsoi, de 19 anos. Ela foi baleada pelo marido, Matheus Augusto Pinto, também de 19 anos. Esse crime aconteceu em abril e, na época, Matheus apresentou duas versões. A primeira foi que ele e Ana Júlia estavam numa praça quando ouviu um barulho e viu a companheira ferida. Essa foi a primeira versão. Aí depois ele mudou. A outra versão foi de que ele estava manuseando um revólver quando houve o disparo acidental. Ele pediu ajuda a um amigo para se livrar da arma. Câmeras de segurança mostraram o casal saindo depois do crime. Agora a polícia quer entender o que realmente aconteceu para encerrar o inquérito. Essa é a única imagem da movimentação da polícia no condomínio de prédios onde o crime aconteceu. O acesso ao apartamento só foi autorizado aos envolvidos no caso. Depois, as viaturas seguiram para o local onde a arma foi deixada. Nessa cena, o autor do disparo não aparece. Apenas o amigo que ajudou a esconder o revólver. Ele indicou o ponto exato onde a arma foi deixada, no pé de uma árvore. Tudo foi registrado pela perícia. Já são 2 meses de investigação. A Polícia Civil tenta entender o que aconteceu na noite do crime. Ana Júlia dos Santos Borsoi tinha 19 anos quando foi baleada pelo companheiro Matheus Augusto Pinto, da mesma idade, dentro do apartamento do casal, a poucos metros do filho, de apenas 11 meses. Horas antes da morte de Ana Júlia, ela e o companheiro foram flagrados pelas câmeras de segurança do condomínio, chegando em casa. Matheus desce do carro com o filho no colo. A jovem, que estava no banco traseiro, sai pelo lado direito. O vendedor caminha na frente e Ana Júlia logo atrás. Quase 4 horas depois, o casal é visto deixando o apartamento. Matheus segura o bebê em um dos braços e com o outro ajuda Ana Júlia, já baleada, a andar até o carro, como mostra esse outro vídeo. Aqui dá para ver o veículo da família saindo do prédio em direção à unidade de saúde. Minutos depois, Vitor Hugo chega de motocicleta ao condomínio. Ele deixa a moto do lado de fora e segue para a portaria. Passa pelo corredor e vai ao apartamento do amigo. Em menos de 10 minutos, Vitor Hugo pega a arma, corre para o portão e vai embora. De acordo com a primeira versão do boletim de ocorrência, a equipe médica da UPA acionou a polícia militar, que conversou com Matheus ainda no hospital. A princípio, ele disse que os dois estavam em uma praça, quando de repente ouviu um barulho e viu a companheira com uma lesão no tórax. A equipe não pôde conversar com Ana Júlia, que passava por atendimento médico naquele momento. Matheus foi levado para a central de polícia e na delegacia mudou a história. Ele contou que estava manuseando um revólver calibre 32, quando um disparo acidental atingiu a esposa. O vendedor ligou para um amigo esconder a arma. Vitor Hugo Pereira dos Santos, de 21 anos, confessou que escondeu o revólver em uma praça, próximo a uma árvore. A arma foi encontrada e apreendida pelos policiais. Matheus e Vitor Hugo foram presos em flagrante e soltos na audiência de custódia. A segunda versão do boletim de ocorrência foi registrada após a morte de Ana Júlia. O delegado acrescentou o crime de feminicídio consumado, já que havia uma relação afetiva entre o casal. A família de Ana Júlia nunca acreditou na versão de Matheus. Por que ele tinha uma arma dentro de casa com uma mulher e com um filho que estava andando, que eu tenho um vídeo, ele já sabe abrir gaveta, já sabe mexer nas coisas, ele conseguia subir até atrás do sofá. Então qual é o motivo dele estar com a arma? A gente quer justiça, entendeu? A gente quer justiça porque não tá certo o que aconteceu, eles têm só a versão deles, eles podem alegar que foi um tiro acidental, entendeu? Mas a gente quer saber a verdade. Os familiares contaram que a jovem tinha demonstrado interesse em se separar do marido. Ela só falava que estava pensando em terminar, que estava esperando a festa do Arthur para terminar, ela ia ver se ia terminar porque ela não estava feliz, é só isso que a gente sabia. Logo após o crime, o advogado de Matheus disse que o jovem estava abalado e era o mais interessado no esclarecimento do caso. Ele estava manejando a arma no sofá e acabou desferindo o tiro nela. Nesse primeiro momento, ele já pega ela e já socorre até a unidade de pronto atendimento. E lá, tanto ela dá uma versão, ele dá uma outra versão, porque os dois ficaram muito apavorados. Eles nunca passaram por uma situação assim, e nem qualquer outro tipo de crime. Então ele ficou muito assustado, ele não sabia o que
o que fazer. Como a UPA, procedimento da UPA, todo ferimento à bala, comunicar à polícia, imediatamente ele foi preso. E na delegacia ele prestou todo o depoimento do que de fato houve. O inquérito policial chegou a ser concluído, mas o Ministério Público entendeu que a investigação poderia se aprofundar mais e pediu a reconstituição à Polícia Civil. A família de Ana Júlia protocolou no início de maio o pedido da guarda do filho da vítima com o investigado. Os familiares não acreditam que a criança esteja segura com o pai, de quem está sob os cuidados desde a morte da mãe. A gente não tem contato, a família não permitiu, sendo que a família do Matheus só permitiu a minha irmã e o padrasto ver, mas não permitiu a minha mãe ver a criança, não permitiu a gente pegar a criança, passar um final de semana com a criança, não permitiu a tia ver, não permitiu ninguém. Depois da reconstituição, o delegado deve aguardar os laudos da perícia para encerrar de vez o inquérito e encaminhar o caso novamente à Justiça. Se o feminicídio não se confirmar, o investigado deve passar a responder pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Pois é, você vê que coisa, né? E desde quando aconteceu essa história, ficou uma coisa meio esquisita, né? Por que então ele mudou versão depois, sabe? Aconteceu um acidente, vai lá e conta. Não fica inventando coisas. Porque, gente, você vai mentir isso para a polícia ou vai omitir coisas para a polícia? Não tem como. A perícia vai descobrir alguma coisa, a dinâmica do fato, dependendo como você contar, tecnicamente a perícia vai saber se é verdade ou não. E o delegado vai ouvir as pessoas. Então, assim, só complica. O fato é que agora precisa saber, né, o que aconteceu realmente com a morte dessa jovem. Estranho, né? Porque depois que acontece, aparece ele levando a criança lá e tal, ou eles chegando no apartamento. Enfim, esquisita essa história desde o começo.